As duas maiores centrais sindicais resistem às propostas de flexibilização de leis trabalhistas, apresentadas como forma de evitar o desemprego trazido pela crise. Há uma semana do Natal, o Grupo Votorantim interrompeu a ampliação dessa fábrica na cidade de Alumínio, interior de São Paulo. As empreiteiras que tocavam a obra demitiram 2.500 trabalhadores, pelas contas do sindicato. Essa indústria de açúcar e álcool na cidade de Paraíso, São Paulo, resolveu suspender a partir de janeiro os contratos de trabalho de 450 funcionários. A CLT diz que as empresas podem suspender o contrato de trabalho, desde que em acordo com o sindicato e com autorização do empregado. Pela lei, a suspensão pode durar de 2 a 5 meses, período em que o trabalhador terá de fazer cursos. Agora, com a crise e o temor de aumento do número de demissões, novas propostas querem ampliar o tempo de suspensão. O secretário de Emprego do Estado de São Paulo defende prazo máximo de 10 meses. Pela proposta, os funcionários fariam cursos de reciclagem e receberiam o seguro-desemprego. A empresa deixaria de pagar salários e encargos, mas poderia negociar com os sindicatos um complemento de renda. Ao fim do período, dependendo da situação da empresa, os empregados voltariam ao trabalho ou seriam demitidos. O secretário sugere que as mudanças sejam implementadas por medida provisória. Você não perde a tua força de trabalho treinada. Esse é o grande problema, porque hoje o profissional especializado tem muito tempo de investimento em termos de treinamento. Para o trabalhador, ele evita o problema do desemprego. Se houver, então, uma situação muito difícil da própria empresa, ele vai receber todos os encargos e todas as verbas rescisórias. A CUT é contra. Diz que a proposta não ajuda a conter a crise. Essa proposta gera insegurança. Os trabalhadores se sentem acuados em um momento em que o empresariado diz: nós podemos ampliar a suspensão do contrato de trabalho ou nós pretendemos reduzir os vencimentos dos trabalhadores. Se ele não tem confiança, ele não compra. A força sindical pensa parecido. Nós somos contra porque ele deixa tudo em aberto na proposta que foi feita aqui em São Paulo e fica tudo em aberto para se negociar. O especialista José Pastore diz que a proposta é válida para evitar demissões, mas cita como efeitos colaterais o aumento dos gastos do governo. Nós temos aí pressão forte em cima das contas públicas e com um projeto de 8, 10 meses de seguro-desemprego é uma pressão adicional. Mas, numa hora de emergência, isso tem que ser considerado como uma maneira de acomodar um problema que naquele momento não tem solução. O presidente Lula diz que o governo não vai interferir nas negociações e que o Estado não pode assumir os custos sozinho. Eu acho que uma parte dos empresários poderiam pagar com a parte dos lucros que acumularam. Veja, o governo não vai deixar de assumir a responsabilidade de cuidar dos trabalhadores. Mas nenhum empresário ainda tem motivo para mandar qualquer trabalhador embora. Nenhum. A gente conversa agora com o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, de que universo de trabalhadores brasileiros a gente está tratando nesse caso? Nós temos aqui um gráfico que mostra que nós estamos falando desses problemas de uma minoria de trabalhadores, né? É uma minoria grande, mas esse pessoal aí são os 35% que tem carteira assinada e que são trabalhadores do setor privado, de empresas formais, registradas, etc. Você vê ali, tem toda uma gama de trabalhadores, tirando os servidores públicos, que não tem risco nenhum, você tem toda uma gama de trabalhadores que não tem proteção nenhuma. Para esses trabalhadores, a legislação tem que ser totalmente diferente. É uma legislação que protege alguma coisa. Eles não têm previdência, não têm sindicato, não têm nenhum tipo de garantia. Então, nós precisamos no Brasil de duas reformas na legislação trabalhista. Uma para introduzir uma proteção para esse pessoal e a outra para flexibilizar a legislação dos trabalhadores que têm carteira assinada. Sardenberg, uma coisa é o que o Lula diz em público, outra, 2 ministros da área econômica, mais pessoas que falam muito com o presidente me disseram recentemente, na verdade o Lula estaria inclinado a buscar algum tipo de compromisso entre o lado que emprega e o lado que é empregado. É o grande dilema do governo dele, aliás, de qualquer governo. Na sua opinião, para que lado o Lula caminhará? Olha, no início do governo, se você se lembra, o Lula chegou a dizer que só ele, como líder sindical, como ex-líder sindical, teria condições de promover uma reforma do setor sindical, do setor trabalhista.
chegou a avançar nisso, criando aquele fórum sindical, fórum trabalhista e fórum previdenciário, mas deu tudo em nada. Tudo acabou dando resultado nenhum, porque, bom, o país cresceu, a situação ficou boa, e aí resolveram não mexer nisso, e o presidente resolveu não enfrentar politicamente esse problema que aparece agora. Mas agora tem que enfrentar. Pois é, e a única coisa que ficou dessa confusão toda foi que mantiveram o imposto sindical, que dá dinheiro mole para os sindicatos, um imposto que o presidente Lula era contra. Sardenberg, fica conosco, nós vamos ver a situação nos Estados Unidos. A Casa Branca disse hoje que uma das saídas para as grandes montadoras americanas seria um pedido de concordata. Roberto Kovalik, boa noite para você aí em Nova York. George Bush continua hesitando entre concordata, talvez ajuda através desse fundo de salvação de bancos? Boa noite, William. Parece que o governo americano vai adotar uma mistura das duas. Daria uma pequena parte do pacote de 700 bilhões de dólares, mas exigiria que as montadoras pedissem concordata para facilitar a revisão de contratos com fornecedores e trabalhadores. George Bush parece não querer mais essa mancha no currículo, deixar quebrar símbolos do capitalismo americano. Amanhã pode ser o último dia de trabalho em 30 fábricas da Chrysler. Oficialmente, o fechamento deve durar um mês, mas os funcionários não têm a menor ideia se algum dia voltarão a trabalhar aqui. A Chrysler precisa desesperadamente de 3 bilhões de dólares para voltar a funcionar. Das 3 grandes montadoras americanas, a Ford é a que está em melhor situação, mas anunciou que vai estender o tradicional recesso de fim de ano de 2 para 3 semanas. A General Motors é a maior montadora americana e precisa de no mínimo 11 bilhões de dólares. A empresa decidiu reduzir a produção em 30% e suspendeu a construção da fábrica em Michigan, onde seriam montadas peças para o carro elétrico Volt, justamente o modelo que é apresentado pela GM como a grande esperança de sobrevivência. Diante do desespero, a Casa Branca emitiu sinais de que finalmente pode dar o dinheiro que elas pedem. Hoje, o presidente George Bush disse que tem a obrigação de não deixar esse abacaxi para o sucessor. É uma boa política evitar que ele tenha que lidar com uma catástrofe logo no primeiro dia de mandato. A Casa Branca estuda fazer o que está sendo chamado de concordata organizada, que permitiria às montadoras adiar os pagamentos enquanto se reorganizam. Uma opção para evitar a falência que, teme o governo americano, teria um impacto desastroso na já abalada economia do país. Sardenberg, o que parou lá o pacto para salvar foi a falta de entendimento entre sindicatos e a direção das empresas. Eles são um espelho para a gente? Porque lá também você tem os trabalhadores do setor automobilístico dessas 3 empresas têm proteções muito grandes, né? Tem salários mais altos, tem planos de saúde, tem planos de aposentadoria bastante generosos e não querem abrir mão disso. E os executivos, as empresas também não querem perder o seu mercado, embora tenham perdido o mercado para a competição das companhias, especialmente das japonesas. Ou seja, se ninguém abrir mão de nada, todo mundo vai perder tudo. Sardenberg, muito obrigada. Boa noite.